Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal da nossa Fraternidade Espírita Caminho de Luz para dar continuidade às nossas oratórias virtuais com o objetivo de levar a todos vocês os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus presentes no Evangelho e apresentar um melhor entendimento das obras da codificação. Lembramos que a casa continua fechada até segunda ordem, pois estamos respeitando as orientações do governo do estado de São Paulo e das autoridades municipais da saúde, que orientam o isolamento social para proteger a nossa saúde e a de todos com quem convivemos. Portanto, se possível, fiquem em casa e, se por qualquer necessidade tiverem que sair, não esqueçam da máscara. Ela protege você e você protege o outro. Bem, amigos, vamos aos nossos recados. E nós sabemos que mesmo nesta situação que estamos vivendo, as obras assistenciais da caridade da nossa casa não podem parar. As cestas básicas para o mês de setembro são, como nós sempre comentamos aqui, principalmente feijão, óleo, farinha de mandioca ou de milho, arroz de 5 quilos, molho de tomate e enlatados em geral. Outros produtos para compor a cesta em qualquer quantidade, assim como itens de higiene, serão também muito bem-vindos. Neste período de quarentena, estabelecemos um plantão aos sábados, todos os sábados, das 15 às 16 horas, para receber doações de roupas e alimentos e também para receber os pagamentos das rifas virtuais e das contribuições dos nossos sócios colaboradores. Haverá sempre um responsável da casa para atender a todos. Neste mesmo dia e horário, estamos tendo o nosso famoso bazar de artesanato. Vocês podem contribuir com a nossa casa adquirindo algum produto exposto. Todos já devem conhecer de outros eventos a criatividade das nossas trabalhadoras artesãs. Então vamos prestigiar os seus trabalhos, que são confeccionados com muito amor e dedicação. Estamos também arrecadando óleo de cozinha usado, que será utilizado na confecção de sabão em pedra e posterior venda para auxiliar a ONG Instituto Abraça, que tem como objetivo priorizar a sustentabilidade e principalmente o tratamento de pessoas com necessidades especiais. E não vamos esquecer das nossas rifas virtuais, que são realizadas utilizando o nosso grupo de WhatsApp, trabalhadores, alunos e frequentadores da nossa casa, com prêmios úteis e interessantes. Portanto, participe. A sua ajuda é muito importante para que a nossa casa continue a desenvolver a sua missão de caridade. Obrigado de coração, em nome da nossa diretoria. Vamos então, queridos irmãos, nos preparar para a oratória desta noite, fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade renovada de estudo de Teus ensinos à luz da doutrina espírita. Que possamos, na noite de hoje, aprender um pouco mais, renovar os nossos conhecimentos acerca do assunto tão importante para todos. Nós que lidamos com os assuntos ligados à espiritualidade. Que os bons espíritos estejam conosco, nos orientando, nos auxiliando na tarefa da noite. Que em Teu nome, Senhor, em nome de Deus e dos Espíritos amigos, possamos dar início
a mais uma palestra virtual na noite de hoje. Que assim seja. E assim vamos dizendo em pensamento a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, queridos irmãos, o tema da oratória desta noite está no nosso Evangelho, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, itens 1 a 4. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do teu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isto está em Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertas de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Isto está em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. Muito bem, irmãos. A gente pode, então, começar a discussão deste ensinamento que Cristo nos deixou pelo início. No início do item 1, a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas nos espinheiros. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Bem, a expressão reconhece-se a árvore pelo fruto mencionada na parábola de Jesus nos remete ao seguinte entendimento moral. A árvore citada aqui na parábola, ela simboliza a cada um de nós. Cada um de nós somos uma árvore. Os frutos são justamente os nossos atos, as nossas obras. Dessa maneira, a qualidade das nossas ações revelam o grau do nosso adiantamento moral e caracteriza o tipo de cristão que somos. A boca fala do que está cheio o coração. Portanto, a palavra retrata o nosso coração. Nós já devemos ter escutado um velho ditado que diz assim: existem em nossa vida 4 coisas que não se podem recuperar. A pedra depois de atirada, a palavra depois de proferida, a oportunidade depois de perdida e o tempo depois de passado. Uma palavra pode gerar um ato de fraternidade,
quando empregada para o bem, e envolve sempre um diálogo sadio e construtivo. Por outro lado, quando mal empregada, com certeza ela pode nos levar à destruição. E o coração? Como devemos entender o coração citado na parábola? Devemos entender o coração aqui como sendo os nossos valores, os nossos sentimentos, nossas sensações, nossos instintos. Só seremos capazes de irradiar boas vibrações através de nossas palavras se o nosso coração estiver repleto delas. E somente encontraremos sintonia com o que falamos se o outro também estiver com o coração dentro nas mesmas condições. Então, se o outro semeia desconfiança, desordem, medo, somente o acataremos se em nosso coração existir os mesmos valores. No item 2, nós assim escutamos, não é? Lemos ali: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas, e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois pelos seus frutos. E que árvores podemos assim analisar? Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? Justamente são as falsas obras dos homens, as ideias medíocres que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, pois são carregadas de sentimentos de vingança e ódio. São as promoções que beneficiam uns em detrimento de outros. São as árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. No item 3 temos: tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. E quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são assim caracterizados homens que, possuindo certos dons, sabedoria, conhecimento, abusam desse saber em proveito de suas ambições próprias, de seus interesses e do anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles enviados de Deus. São todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, interesse e até por maldade. São egoístas, astuciosos, intolerantes e fanáticos. Servem-se de todos os meios para prevalecer as suas ideias, confundindo as almas simples e confiantes. Esses profetas, entre aspas, valem-se do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. Devemos nós nos acautelar contra esses falsos apregoadores da verdade. Sabemos que a árvore má não pode dar bons frutos.
E é pela obra que se conhece o obreiro. Todo aquele que prega e aconselha a boa moral, mas não a pratica, também é um falso profeta. Falar é fácil, ainda mais quando o problema não é nosso. Meus amigos, o nosso Mestre Jesus, há 2000 anos, já nos alertava sobre esses falsos profetas. Então devemos sempre observar o exemplo do nosso querido Mestre Jesus, que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, para lhe servir de guia e modelo de perfeição moral e espiritual, conforme estudamos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, quando ele estabeleceu rígidos princípios no sentido de que as coisas espirituais não devem ser misturadas com as coisas materiais. Portanto, irmãos, espíritas que somos e com muito ainda a aprender, devemos, através do exemplo do nosso proceder, mostrar o fruto da moral a qual proclamamos. As palavras de Jesus aplicam-se de um modo geral aos que, em todos os tempos, tomam a si o encargo de conduzir os povos ao Senhor e os encaminham por falsas veredas. E é nesse sentido que é bom que se esclareça. O verdadeiro missionário de Jesus deve provar que o é pela sua superioridade, por suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Os verdadeiros propagadores da doutrina do Cristo para a regeneração da humanidade são mansos e humildes, além de outras virtudes. Ao contrário dos falsos profetas, que são dominadores, orgulhosos, exclusivistas, que exploram os conhecimentos que possuem em proveito de sua ambição e do seu lucro, atribuindo suposto poder sobrenatural ou pretensa missão divina à difusão das luzes, extingue o prestígio. E como devemos proceder para identificar os verdadeiros profetas? É justamente examinando as suas obras, os seus frutos. Se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia corações, e se em apoio às palavras apresentam principalmente atitudes. Imaginemos um líder ou um dirigente de uma instituição religiosa que prega o bem, mas na verdade tem interesses pessoais ou econômicos na causa, ou até mesmo por vaidade. Ele tira proveito daqueles que o seguem. Ele está sendo um falso profeta. Os falsos profetas também são encontrados também fora do terreno religioso. Eles se encontram em todas as esferas da atividade humana, de qualquer forma, seja qual for o setor que se mostrem. São sempre perigosos, porque semeiam as descrenças, destroem as energias, apresentam-se revestidos de nobres títulos do saber humano, e nós, ainda por ignorância e orgulho, nos deixamos influenciar, o que os deixa exercer a sua função amplamente e seu objetivo ser atingido. Algumas vertentes da ciência, com seus estudiosos, também podem ser considerados falsos profetas, quando negam, por exemplo, a imortalidade da alma e a existência de um mundo espiritual, matando a esperança e arrancando a fé dos corações. E alguns escritores que estão lançando através de suas obras a confusão e as trevas no espírito de seus leitores. Tentam, com as suas obras exuberantes, incentivar pessoas à discórdia, à destruição da família, às práticas do sexo desregrado, ao crime e etc.
Trata-se com certeza de outro exemplo de um falso profeta. Meus amigos, tomemos cuidado com essa avalanche de profetas que nos apresentam e nos prometem o céu. Em troca do nosso minguado e suado dinheirinho, é preciso que todos saibam que o nosso céu, a nossa paz espiritual, nós mesmos temos que conquistá-la, vivenciando os postulados do Evangelho do Mestre. Esses falsos profetas que mentem e enganam o próximo poderão ludibriar a justiça humana, mas com certeza não escaparão da justiça divina. O Espiritismo revela ainda uma outra categoria de falsos profetas, que são os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios que são enfeitados de nomes veneráveis e buscam, por vezes com o auxílio da máscara que afivelam, fazer crer nas mais extravagantes e absurdas ideias. Os pais que dão maus exemplos aos filhos, tirando vantagem indevida no trato com as pessoas, no trânsito, avançando o sinal vermelho, por exemplo. Péssimos exemplos, não é? Dirigindo alcoolizado ou embriagado no passar do dia a dia, soltando expressões obscenas, tratam-se também de falsos profetas. O político que corrompe ou se deixa corromper, o que não cumpre as promessas de campanha, também é um exemplo de falso profeta. O líder comunitário que se dedica à comunidade para obter vantagens ilícitas também é um outro caso de falso profeta. O profissional e o comerciante que não cumprem corretamente as suas obrigações, que sonegam, enganam os clientes ou o patrão, ou os empregados, também é um caso de falsa profecia. Bem, diante de tudo o que nós estamos expondo, como vocês acham, como nós podemos nos defender desses falsos profetas? Justamente identificando-os através dos seus atos e de suas palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais, nos mantendo vigilantes e atentos para não sermos também arrastados aos caminhos do erro, da mentira, da hipocrisia e da perversão moral. E a maneira de o fazermos está expressa na recomendação do Mestre, quando ele nos aconselha a observarmos as obras e os frutos produzidos, que devem ser de acordo com as verdadeiras qualidades da árvore. Por fim, no item 4, denominado Missão dos Profetas, Kardec comenta logo a seguir, dentre outras coisas, que atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornam sinônimas no sentido evangélico. A palavra profeta já tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Para Kardec, o profeta é, antes de tudo, um ser iluminado, que, devido às características adquiridas durante a sua existência e com uma missão bem definida, é capaz de provocar reflexões profundas nos que lhe escutam ou com ele convivem, apresentando uma nova perspectiva para análise dos acontecimentos da vida, preferencialmente no campo espiritual, com consequências evidentes no campo material. Já que não há como sabermos ou dissociarmos de ambas, pois somos carne e espíritos enquanto encarnados. Jesus Cristo, através do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, nos versículos de 15 a 20, nos adverte quanto à necessidade de nos guardarmos dos falsos profetas,
dizendo que eles vêm ter conosco cobertos de peles de ovelha, mas que por dentro são lobos ferozes. E ainda nos recomenda conhecê-los pelos seus frutos e nos questiona se podem colher uvas nos espinheiros ou figos nas zarzas. O Mestre Jesus deixa bem claro que uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Que toda árvore má, ou seja, aquela que não produz frutos bons, será cortada e lançada ao fogo. Diante do exposto, podemos concluir que os profetas da atualidade, verdadeiros ou falsos, não estão apenas nas religiões institucionalmente definidas, mas em todos os segmentos sociais, tais como nas famílias, na política, na comunidade, nas atividades profissionais, na área comercial e assim por diante. Logo, falso profeta é todo aquele que se esconde por trás de uma situação de benefício para a sociedade, mas que, na verdade, dá o bote na hora oportuna, enganando as pessoas que nele depositaram confiança. Então, queridos irmãos, nós precisamos de verdadeiros profetas que promovam o bem a todo instante, em todos os lugares, visando a cooperação sincera na construção de um mundo melhor e mais fraterno. Que façam do amor a religião verdadeira, que se façam irmãos uns dos outros. Que o Deus dessa religião seja reconhecido em cada irmão a quem devemos servir. Sigamos os bons exemplos dos bons líderes políticos, religiosos e comunitários, que se pautaram e pautam-se na força do bem. Sigamos os exemplos dos pais dedicados à formação honesta dos filhos. Sigamos os exemplos dos escritores pautados na ética e na moral elevada. Sigamos os exemplos dos comerciantes e profissionais que se dedicam ao trabalho honesto e às ofertas sinceras. Enfim, façamos de cada um de nós um verdadeiro profeta em todos os momentos e em todos os lugares onde estivermos, para o serviço do próximo e também em relação a nós mesmos. A nossa própria consciência, porque é a partir de cada um de nós que surgirá um mundo melhor e mais fraterno. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde, nos governe e nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Então, queridos irmãos, vamos agora às nossas vibrações. Vamos então, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre. E vamos, neste momento, vibrar paz para o mundo e por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vamos vibrar saúde por todos os doentes do corpo e do espírito, para que possam ter alívio em seus sofrimentos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil e pela nossa ética dos nossos políticos e governantes. Vamos vibrar amor por nossas crianças, por nossos jovens e por todos os idosos que se encontram desamparados. Vamos vibrar esperança para que consigamos expandir o nosso Evangelho e pela confraternização entre todas as religiões. Vamos vibrar serenidade em nossos lares e sentimentos de reconciliação com todos os nossos familiares e parentes, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs e outros.
Vamos vibrar pela união da nossa casa, a Fraternidade Caminho de Luz, de seus dirigentes e de todos os seus trabalhadores. Por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pois também somos necessitados. E assim vamos rogando aos amigos espirituais aqui presentes que nos envolvam em muita paz, em muita luz e em muito amor. E nesse ambiente de fraternidade, vamos agradecer a oportunidade que estamos recebendo, proferindo em um único pensamento a oração da nossa querida Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, olha por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos bem, uma boa noite a todos e até a próxima.